corpo, não o jejum. Eu falei, tem diferença? Ele falou, muito. A fome gera um estado de estresse e toda a resposta hormonal é completamente diferente de quem jejua porque quer e está no controle e o organismo reage de forma diferente. Sabe, nós precisamos entender que em nenhum momento Paulo estava exaltando um jejum involuntário. Em Atos, no capítulo 9, a Bíblia nos mostra que ao converter, Paulo jejua 3 dias. Mas depois, em Atos 13, junto com uma igreja composta de líderes que tocavam a primeira igreja dos gentios em Antioquia, eles estão orando. Não é mera prática de judeus do Antigo Testamento, eles estão orando e jejuando. Em Atos 14, quando ele estabeleceu a igreja entre os gentios, eles estavam jejuando. Paulo nos deu uma ordem clara, e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus jejuou. Paulo jejuou, logo o imitava. Nos mandou imitá-lo, e ele nunca botou uma ressalva, imite em tudo, menos no jejum. A verdade é que nós começamos a tentar fazer a Bíblia silenciar um assunto que, na verdade, nós não gostamos de praticar. E o pior é as desculpas que eu ouço para isso. Um outro dia falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo fome. Eu falei, tu está de brincadeira. A palavra jejum no grego é nesteia. Ne é um prefixo de negação. Esteia, uma derivação de estio, que significa comida, ou seja, não comer. E a ideia é exatamente essa. Agora, embora não haja um mandamento, Jesus externou sua expectativa de que o fizéssemos. Mas o que honestamente ele nunca fez foi determinar a maneira como nós devemos jejuar. Ele não definiu a periodicidade, se você vai jejuar um dia por semana, um dia por mês, um dia por ano. Ele não definiu a duração. A Bíblia tem jejuns que duram uma parte do dia, que duram um dia inteiro, que duram 3 dias, 7, 14, 21 e 40 dias. Esses são os tipos de duração distinta de jejum que nós temos na Bíblia. Ele também não definiu o tipo de jejum. Em Daniel, no capítulo 10, nos versículos 2 e 3, nós encontramos um dos tipos de jejum, que é o parcial. Daniel diz que não comeu carne, não comeu manjar desejável, para as mulheres em especial, leia-se chocolate, não bebeu vinho. Ele tem uma dieta selecionada. Provavelmente fez o que fez lá no capítulo 1, ficou à base de água e legumes. E a Bíblia diz que ele fez isso por 3 semanas. No final, um anjo de Deus aparece e diz, desde o dia em que você se dispôs a buscar a Deus e se humilhar perante ele, e o jejum trouxe resultados. A Bíblia fala de João Batista, que vivia um estilo de vida jejuado, comendo apenas mel e gafanhotos, colocando os seus discípulos para jejuar com recorrência, mas a Bíblia também não define a forma como fazia. Há um outro jejum, que esse nós já classificamos como normal. Lucas 4:2 diz que Jesus, durante 40 dias, não comeu, e ao fim deles, teve fome. Não diz que ele não bebeu, e nem que ele teve sede. O jejum normal é quando deixamos de comer. O parcial, deixamos de comer algumas coisas. O jejum normal, não comemos absolutamente nada, mas ainda ingerimos água. Mas a Bíblia ainda fala do jejum total ou absoluto. Esse foi o que Paulo fez quando se converteu. 3 dias sem comer e nem beber. Como diz a moçada lá da igreja, pastor, esse é o mais hard, o mais punk de todos. Porque não é apenas lidar com fome e sede. A ausência de água dificulta o processo de desintoxicação e o sofrimento do jejum acaba aumentando um pouco mais. Esther convocou esse tipo de jejum. O rei dos ninivitas, quando confrontado pela mensagem de Jonas, ele também convoca esse tipo de jejum. Mas normalmente na Bíblia ele não passa de 3 dias, como foi no caso de Paulo, Esther e do livro de Jonas. Por quê? Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso. E a água é muito importante e necessária. A exceção à regra é uma experiência sobrenatural que Moisés tem 40 dias e 40 noites no monte, a Bíblia diz, sem comer nem beber, envolvido pela glória de Deus, porque humanamente falando, fisiologicamente falando, impossível alguém ficar 40 dias sem água e estar bem. Mas para nós vivemos o sobrenatural, sabemos que pode haver exceções. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Yun, autor do livro O Homem do Céu. Não sei quantos já leram esse livro, mas recomendo muito a vocês. Já estive com ele tanto aqui no Brasil, como lá na Alemanha, onde mora. Irmão Yun relata no seu livro que ele fez um jejum de 74 dias, sem comer nem beber, numa das muitas vezes em que esteve preso na China. Desnecessário dizer que centenas de presos se converteram, testemunhando aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, mas nós classificamos isso como jejum sobrenatural. Honestamente, ninguém pode dizer a forma como você tem que jejuar. Isso é algo da sua escolha, o que depende da direção do Espírito Santo. Mas você deve jejuar. Aos 15 anos de idade, pela primeira vez, eu fiz o meu
Primeiro jejum, tive a minha primeira experiência. Tínhamos um grupo de amigos, todo mundo já tinha sido batizado no Espírito Santo, menos um. Esse um tinha se tornado um buscador crônico. Mas de tanto tempo sem resultado, ele estava muito desanimado já com Deus e estava por um fio de desviar. Eu lembro que nós estávamos num congresso de avivamento e alguém sugeriu, estava chegando a hora do almoço, em vez de almoçar, porque a gente não jejua pelo fulano, para Deus pegar ele de jeito, para ele ser batizado no Espírito Santo hoje à noite. Eu lembro que alguém falou, mas já comemos de manhã. O outro falou, e daí? A gente começa a hora que quer o jejum. O outro falou, é mesmo? Eu acho que é. Né? Aí alguém disse assim, mas não morre não, pelo amor de Deus, uma refeição só. Mas a outra falou, mas não desmaia, aí já não sei. Então nós decidimos que apesar de pular só o almoço, a gente ia tomar refrigerante, para pelo menos ter glicose na veia, ter um pouco de energia, e a gente tomou muito refrigerante. E nós tiramos aquele tempo orando, intercedendo pelo nosso amigo. Depois daquele momento, à tarde, alguém ficou sabendo que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, ainda tomando refrigerante. Isso esculhambou a gente. Eu lembro daquele camarada dizendo, jejum de verdade, você não põe nem bala açucarada na boca. Né? O que dizer, pular uma refeição só, ainda tomar refrigerante? Eu fiquei mal, cheio de culpa. Eu falei para Deus, desculpa aí, foi mal, ninguém me explicou como fazia. Aliás, penso numa coisa que a maioria não sabe como fazer, é justamente o jejum. E deixa eu te dizer algo, sempre vai ter um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Não deixe fazer isso na sua vida. À noite, quando aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém convencia a gente que o jejum não tinha funcionado. E eu enlouqueci, eu falei, eu quero entender esse negócio. Aí eu descobri que tinha gente que pulava o café da manhã e o almoço, e comecei a fazer. Depois descobri que tinha gente que ficava às 24 horas e comecei a fazer. Depois descobri que gente jejuava 2 dias, falei, também vou fazer. Depois 3, 4, 5, 6, 7, aos 18 anos de idade. Eu chegava a fazer jejuns praticamente todo mês, de uma semana. Isso começou a se tornar, aos poucos, parte da minha vida. Um dia meu pai descobriu que eu estava ficando tanto tempo sem comer e preocupado, veio me censurar, me dar alguns conselhos. Foi nessa conversa que, pela primeira vez, eu descobri que meu pai jejuava e eu não sabia. Porque não se falava disso antigamente. Existia um sigilo, um código de silêncio sobre o jejum. Eu sabia que uma vez por ano o papai fazia um jejum da denominação, porque era um jejum de avivamento anual, que todo mundo tinha que anunciar, comprometer, mobilizar o povo, mas fora aquilo eu nunca soube. Eu falei, pai, mas o senhor nunca falou que jejuou? Eu descobri esse negócio com outros. Não podemos falar, Jesus não quer que a gente fale. Eu falei, como é que é? Não, Jesus disse que não é para falar. Eu falei, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para não tocar trombeta, para não fazer só para ser visto pelos outros. Em Mateus 5,16, ele diz que a vossa luz brilhe diante dos homens, de tal maneira que, vendo as suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz que a viúva que tinha que ser honrada é aquela que tinha testemunho de boas obras. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz para a gente ser cauteloso com a esmola, que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Mas ele está falando da intenção do coração. Se ninguém nunca visse, como é que a gente ia saber qual viúva que tinha testemunho de boas obras? Aí eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Você estava sozinho no deserto. Eu lembro até hoje do meu pai, um mestre de Bíblia que eu respeitava, parando, dizendo, tem razão. Eu falei, pai, o senhor não parou para pensar que esse código de silêncio que deixou de inspirar os outros, nós precisamos viver isso de tal forma que contagie quem está perto a também fazer. E sabe, eu e você precisamos entender muito mais do que apenas se é ou não para hoje.